Oi, eu sou a Mari, e esses dias eu tava fazendo a lecture, eu tava escutando algumas coisas que o Papa Leão falou, e no último Ângelus que eu escutei dele, ele falou uma coisa muito interessante, que de verdade brilhou os olhos assim, e é uma coisa que eu queria muito compartilhar com todo mundo. Ele falou que a nossa fé só é autêntica quando ela ocupa espaço em toda a nossa vida. Claro que não com essas palavras, né? Mas basicamente isso. Que não adianta só realizar atos de fé e essa fé não estar em todas as áreas da nossa vida. Eu lembrei de um vídeo um pouco antigo que eu assisti quando era menor, que é um vídeo de uma florzinha, assim, é um vídeo de um menininho, de uma criança que faz um experimento científico. Nesse experimento científico, essa criança pega duas florzinhas. Essas duas florzinhas têm exatamente o mesmo tratamento. Elas estão no mesmo lugar, elas recebem a mesma quantidade de sol, a mesma quantidade de vento, a mesma quantidade de água, a mesma quantidade de tudo. Tudo para que elas tenham exatamente o mesmo tratamento e motivos para continuarem vivas até o final. Com uma diferença. Em um determinado momento, esse menininho pega uma das flores e fala palavras muito boas para ela. Fala como ela é bonita, fala que ela é muito legal, fala que ela vai ser muito boa no futuro, enfim. Só adjetivos bons, só coisas positivas. E para a segunda florzinha, ele pega, também em outro determinado momento, em separadas, né? E para essa florzinha ele fala coisas ruins. Fala que ela é feia, fala que ela não presta pra nada, fala que ela nunca vai, sei lá, que o futuro não vai ser nada pra ela. Só coisas ruins. Vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. No final disso, a florzinha que recebeu comentários positivos, palavras boas, palavras de otimismo, todo esse tipo de coisa, essa florzinha tava lindíssima, tava viva, florescendo, colorida, tudo normal. A outra tinha morrido. Ela tava toda murcha, tava seca, tinha morrido. Porém, as duas tiveram o mesmo tratamento. Se pensar exatamente nas mesmas condições, era para as duas estarem iguais, porque, teoricamente, em algo que não é totalmente consciente, porque a florzinha não tem consciência, ela não pensa. Então, era pra essa florzinha estar normal, bem, e assim como a outra. O que não foi o que aconteceu. Isso é uma coisa que nos ensina uma lição muito importante. Se a nossa fé, para ser autêntica, tem que estar em todos os lugares da nossa vida, então tudo que envolve a nossa vida tem que ser coerente com a nossa fé. E se alguma coisa não é coerente com a nossa fé, de que adianta ter esses atos de fé, como o Papa Leão falou? Do que adianta ter esses momentos de adoração efusivos, maravilhosos, se em toda a vida eles não significam nada? E se em todo o resto da vida a gente se abre a contaminações que são desnecessárias e não convém? Todo mundo foi chamado a um banquete. Jesus nos convidou a todos ao banquete dele, ao banquete celeste. Ele convidou, ele bateu na porta do seu coração e falou: vem, esteja comigo. E se, assim como eu, você também se sentiu chamado em algum momento a participar desse banquete, então a escolha é sua, de ir ou de não ir. A parábola do banquete, né? Onde o dono do banquete convida muitas pessoas e essas muitas pessoas recusam. Falam que tem muita coisa pra fazer. Falam que, sei lá, uma vai cuidar de sei lá quem, uma não pode porque tem outro compromisso e eles acabam não indo. Mas o banquete estava pronto, estava preparado para elas. Elas negaram. O que o dono do banquete fez? Mandou seus servos irem buscar outras pessoas. E tem que chamar outros que estariam disponíveis a participar do banquete. Esses outros foram. E esses outros participaram do banquete. Mas uma dessas pessoas que foi no banquete, que foi uma das outras convidadas, não estava adequadamente preparada para esse banquete. Ela não foi pronta para o que era um banquete sagrado. Ela não estava com o coração preparado para receber o que aquele banquete tinha. E ela não estava porque ela deixou outras contaminações entrarem naquele coração. E mesmo que inconscientemente, assim como a gente viu no vídeo da florzinha que eu vou deixar aqui em algum lugar, mesmo que inconscientemente isso afetou essa pessoa e fez com que ela não tivesse com o coração preparado. Fala que nós somos chamados a estar no banquete. Nós somos chamados a se preparar. E Deus nos prepara para estar nesse banquete. A partir do momento que Ele convidou, Ele falou: será um banquete sagrado. E Ele nos convidou de todo o coração. Ele nos dá todas as chances. Em outra parábola, na parábola dos talentos, Jesus divide os talentos da forma com que Ele sabe que precisam ser divididos.
Mas a pessoa que recebe só um talento, por inveja ou por qualquer outra coisa, das pessoas que receberam um pouco mais de talento, receberam 5, 6 talentos, sei lá. Essa pessoa que recebeu um talento, resolveu não multiplicar esses talentos. Resolveu não dar frutos com esses talentos. O que acontece com ela? Quando ela volta e vai entregar esses talentos de novo para o seu chefe, o chefe olha e fala: mas o que você fez com esses talentos? Eu te dei esses talentos, então multiplique eles. Faça com que eles valham a pena. A pessoa que tinha recebido mais, multiplicou e devolveu em dobro os talentos pro seu chefe. A partir do momento que nós somos convidados a estar no banquete, nós somos convidados a abrir o nosso coração. Nós somos chamados e convidados a ter uma experiência tão verdadeira e tão transformadora que a gente se dispõe a transformar até o nada que nós temos na nossa mão. O que nós temos na nossa alma foi contaminado de todos os lados, foi, sei lá, contaminado de muitas formas diferentes, ouvindo coisas que não convém, fazendo coisas que não convém, vendo coisas que não convém. Então, como que a gente vai fazer dar frutos? Esses talentos, como que a gente vai fazer valer a pena o chamado que um dia Deus fez? Essas contaminações, essas pequenas coisinhas que às vezes a gente escuta e fala: não, isso aqui não vai me fazer de nada. Isso aqui eu só me atento em algo específico que isso me traz. Mas, olha, isso foi um experimento científico. E tem outro experimento científico, bem mais sério ainda do que uma criancinha fazendo, que foi um cientista japonês que fez com uma molécula de água com o mesmo experimento. E ele via que a molécula de água que recebia pensamentos positivos, coisas positivas, palavras boas, ficava muito mais bonita no final. E a molécula de água que ficava escutando ofensas, agressões, ficava muito feia. No momento que congelava, o floquinho de neve ficava feio. Ou então nem aparecia um floquinho de neve. Como que a gente lida com o nosso chamado, que é algo tão precioso, e com os nossos talentos, que são os presentes que Deus nos dá? Como que a gente faz isso frutificar se a gente se deixa contaminar por coisas tão pequenas e tão humanas? Se Deus nos chama a estar no banquete, Ele nos chama a nos preparar para estar nesse banquete também. Ele nos chama e Ele nos convida a abrir mão das coisas que podem nos afastar dEle. A gente querendo, a gente achando que nos afastam ou não. Mas você fala: não, tá tudo bem eu assistir, porque eu não vou deixar isso aqui me afetar? Olha, cuidado. Nós temos que ser zelosos com a nossa alma. O zelo pela vossa casa me consome. Isso é bíblico. Nós temos que ser zelosos com a nossa casa. E a nossa casa, a casa do Espírito Santo, é o nosso corpo. Nós somos morada dele. Como que conscientemente ou inconscientemente nós deixamos invadir a gente coisas que podem sim nos afetar? Se palavras ruins fizeram uma simples florzinha e um simples floco de neve morrerem, um simples floco de neve nem gerar nada, o que isso pode fazer com seres conscientes como nós humanos? O que escutar coisas que são ruins pode fazer com a nossa alma? Se uma florzinha que não tem consciência, se uma florzinha que não tem pensamentos é afetada pelo seu ambiente, o que o ambiente não pode afetar nós, seres humanos conscientes, seres humanos racionais? Nos dá o presente de convidar seres conscientes de onde estão indo. Ele te convidou. E eu tenho certeza que se você já viveu algum momento de: olha, eu sei que Deus me chamou aqui, então tenta se abrir um pouquinho só a ter mais consciência e a ter mais zelo com a sua alma, com o seu coração. Porque ao nosso redor, as músicas que escutamos, as danças que dançamos, os filmes que a gente assiste, os programas que nós assistimos, ao nosso redor, as conversas que nós temos, tudo isso nos afeta sim. Nos afeta você achando que sim ou achando que não. Isso foi um experimento científico que uma criancinha fez. Então, assim, minha pequena sugestão, e o que tocou muito no meu coração para gravar esse vídeo: por favor, se Deus te convidou a fazer parte também desse banquete, então faça valer a pena. Toma cuidado com a sua alma. Seja zeloso com a sua alma, seja amoroso com você mesmo. Ouvindo músicas que não agregam a nada, justamente por só fazer uma dancinha, ou então só por achar legal o ritmo,
você pode estar abrindo uma brecha para o inimigo na sua alma. E os momentos incríveis que você vive em determinadas horas de oração podem ser afetados por conta disso. A nossa fé vale para todos os momentos e não só para de vez em quando. É isso aí, acho que deu pra entender. Falou, galera, eu vou deixar o link dos vídeos, tanto da florzinha quanto da molécula de água aqui na descrição, valeu? Falou!